Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em nosso estúdio recebendo a nossa querida Gilda Hopfer. Falei direito seu sobrenome? Certíssimo. Ok. Essa cearense que veio lá do sertão do Ceará, nosso querido sertão nordestino, né? O do Ceará eu não conheço, eu conheço o sertão pernambucano e outros sertões. E veio, está aqui em Portugal, né? Uma pessoa ilustre aqui na comunidade brasileira em Portugal e tem uma história de vida incrível, porque todos nós que migramos, saímos dos nossos países, né? Nós levamos um momento para tomar essa decisão, né? Não é uma decisão fácil de ser tomada, apesar do jovem, né, querer sempre uma oportunidade de vida, de caminhos, de conhecer países e lugares. Uma pessoa adulta com responsabilidade, ainda mais você que já tinha um filho na época, né? E é uma decisão extremamente difícil. Nós temos que pensar e analisar. E outra coisa que é muito difícil é a gente dar certo. É verdade. Né? Porque esse daí é o outro fator, porque a gente vem com uma série de fantasias na nossa cabeça, né? Sobretudo eu não tenho esse problema, que já vivi alguns anos em alguns países, mas eu me lembro, a primeira vez eu fui morar com meu pai, então foi fácil, eu tinha lá alguém que me recebia nessa primeira viagem. Mas é natural que as pessoas construam uma fantasia, e quando nós chegamos, nós temos a resistência natural daquele lugar. É uma cultura diferente, apesar de ser o mesmo idioma, é um idioma diferente. Eu até hoje tenho dificuldade, Gilda, já há 3 anos, fazendo 4 anos em Portugal, de entender plenamente o português. Eu peço ao português, por favor, tenha paciência comigo e fale devagar para que eu possa entender. Né? E eu entendo que também para o português e para o Brasil, com toda a nossa diferença idiomática, do norte até o sul do Brasil, é a mesma coisa que acontece. É verdade. Mas com um pouco de boa vontade, com bom humor, a gente pode se comunicar perfeitamente. Hoje eu estou aqui mais para aprender com você, viu? Essa linda trajetória que você construiu aqui, uma família, filhos lindos que já tive o prazer de conhecer, um marido incrível, fantástico, e eu quero escutar da Gilda. Tudo bem, Gilda? Como é que está você? Tudo ótimo. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui sentada à tua frente, Magno, e a ser a primeira entrevistada de corpo presente. Exatamente. Aqui inaugurando o nosso estúdio, né? É aqui isso mesmo. no presencial. E também, assim, dentro de um elo que nós vamos contar mais para o final do programa, né? O que nos aproximou. Né? Apesar de hoje você já ser uma cliente minha, mas não pelo aspecto do trabalho, que foi o que nos uniu, foi o que nos fez. Nós temos algo em conjunto. Temos uma história bonita. Vamos colocar, né, uma história bonita e somando experiências. Né? Por isso que eu digo, eu estou aqui mais para aprender do que propriamente para ensinar qualquer coisa. Magno, eu é que aprendo. Sempre que tu vens aqui, que eu ouço os podcasts, aqueles que já foram ao ar, eu estou sempre a aprender. Eu estou ali ouvindo, às vezes, as entrevistas e fico vibrando e dou risada. E, às vezes, quero que continue por muito tempo, porque é sempre uma escola estar aqui na tua presença. E a outra escola é você, como uma apresentadora que é, né, uma pessoa que participa de tantos eventos, da televisão aqui em Portugal, tudo isso. Fala de você, Gilda. Vamos começar um pouco lá atrás. Você é uma menina do sertão, tinha seus sonhos, obviamente, né? E sonho é a única coisa que, graças a Deus, até hoje ninguém paga para ter sonhos, né? É verdade. E as necessidades que nós vemos, né, de uma geração que a gente corria atrás dos nossos objetivos, né? Muito. Não vinha tudo tão facilitado como vem hoje. Hoje uma pessoa pode aprender idioma e conhecer outros países sem sair de casa. É verdade. Né? E a gente não. A gente tinha que pôr coragem e ir até lá. Fala do seu passado, da sua infância e sua adolescência, da menina Gilda lá, como ela pensava. A menina Gilda, que nasceu lá no interior do Ceará, numa cidade que fica a 360 quilômetros de Fortaleza, chamada Tauá. Foi uma menina que eu acho que desde cedo já sabia o que queria. Eu desde criança que eu dizia que ia ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista, acho que a comunicação esteve sempre presente dentro de mim, eu já escrevia muito, tirava sempre notas muito boas em redação, e eu lia muito, gostava muito de escrever, e nesse aspecto eu já era bastante diferente. Eu acho que a leitura também
me deu este desejo de conhecer o mundo. Não tenho dúvida disso. De conhecer o mundo, de conhecer outras coisas, e chegou um momento que aquele meu sonho começou a ficar limitado. Né? Naquela altura, os nossos pais eram muito tradicionais. Não era impensável os meus pais, mais a minha mãe do que o meu pai, deixaram ir viver sozinha em Fortaleza, uma menina, para estudar. Era a minha única opção, porque no interior ainda não havia. O nordestino, até hoje, é um povo muito conservador. É verdade. E, sobretudo, naquela época que não havia toda essa comunicação, né? Por quê? Porque hoje em dia, se um filho seu vai para outro país, você tem o WhatsApp para falar com ele, videoconferência, hora, né? Nós somos da época da carta, né? É verdade. Então, a carta era um sofrimento, né? Carta do exterior, então, que levava 15 dias para chegar. Tempo. Quando a pessoa recebia a carta, eu me lembro quando eu morei no Panamá, né, que eu mandava 18 anos, mandava carta para minha mãe, todo emocionado, com saudade, com tudo, a carta ia. Aí demorava um mês, chegava uma carta da minha mãe. Também ali impressionado, mas ela já falava de coisas que eu tinha esquecido. Pois é. Eu nem sei por que eu estava tão emocionado, porque a gente não tinha uma cópia da carta que mandava. Então era tudo da memória. Então era confusão. Hoje em dia, né, claro que a mãe quer ver suas crias, quer sentir o cheiro. Verdade, né? É verdade. Mas eu acho que a questão saudade e atualizar-se e o hoje cuidado, já não é um problema. Não, Lá atrás não é. nós vivemos com isso. Fazia também uma parte difícil, né? Sobretudo para uma pessoa jovem. E também havia aquela questão social, né? Era das meninas que não podiam sair sozinhas, tinham que sair sempre acompanhadas. Exatamente. E estar na capital sozinha, na cabeça mais da minha mãe, era um perigo, era uma ameaça. A honra, é uma série de dogmas que se tinha naquela altura, que graças a Deus hoje as coisas já mudaram bastante. Mesmo lá no sertão, ainda há muita tradição. E eu vivi isso muito, muito de perto. Com que idade você saiu da sua cidade em busca... Porque as cidades vão ficando pequenas. Vão ficando pequenas. Para quem tem grandes sonhos, as cidades encolhem. Eu consegui ir para Fortaleza para fazer um cursinho com 16 e 17 anos. Só que quando eu terminei essa parte, a minha mãe me mandou voltar. Olha, que maldade. Então, eu já tinha sentido o gostinho daquilo, né? E eu porque queria arranjar uma forma de ir embora, de arranjar autorização para viver, de me emancipar, na verdade. Então, o que a Gilda fez? Arranjou um casamento, era a forma mais fácil. Né? E eu já disse para a pessoa que casou comigo, olha, eu só caso se a gente for morar em Fortaleza. Porque eu já sabia, eu queria casar para me emancipar, para me tornar independente, para não viver mais sobre a alçada dos meus pais e realizar o meu projeto. E buscar teu lugar ao sol. Exatamente. Né? E eu sabia que ali eu nunca ia conseguir. Quer que acontecesse se eu ficasse ali. Eu ia ter que fazer pedagogia. E fiz. Porque a minha mãe era professora e ela queria que todas nós fizéssemos na altura chamava-se o curso pedagógico. Né? Então eu sou habilitada a dar aulas do 1º a 4º ano, porque eu fiz. Mas eu também queria fazer o preparatório para o vestibular, embora dentro de mim sabia que eu ia arranjar a forma, embora minha mãe não permitisse, eu ia arranjar a forma de fazer o vestibular. Então o que é que eu fiz? Eu estudava de manhã e à noite. De manhã, eu estudava o curso pedagógico, que a minha mãe queria, e à noite eu fazia o preparatório para o vestibular. Estudava de manhã e à noite e vivia, assim, um turbilhão de emoções, porque eu sempre fui muito... eu me cobrei sempre muito a questão de notas e fazer tudo bem feito. Então, eu disse que tinha prova de manhã e prova à noite. Então, eu saía de manhã e de noite estudar e consegui ser aprovada nos dois e consegui ser aprovada com bastante sucesso. A pedagogia, eu ainda cheguei a dar aulas na prefeitura lá como estágio, não é? Era até engraçado porque eu era uma menina, eu tinha 15 anos por aí, e os alunos me amavam, iam buscar lá a tia, vinha buscar a tia. Na porta da minha casa eu estava cheia de meninos de manhã. Você já era tia com 15 anos. Com 15 anos. E eu fiz uma revolução. Os meninos eram muito carentes, era uma escola da prefeitura, e as crianças eram muito pobres, muito carentes. Né? Elas iam cheias de piolhos para a escola e tal, e tinham assim, muitos problemas.
E eu instituí um dia do banho, eu levava, conseguia produtos, e fazia uma fila, dava banho em toda a gente, punha remédio para o piolho. Eu cortava o cabelo. Olha. Teve um dia que eu cortei o cabelo de uma menina, e no dia seguinte a mãe dela aparece à porta lá da sala, e eu digo, eita, essa mulher vai me matar, porque eu cortei o cabelo da filha dela. E eu fui lá toda desconfiada, né, cheia de medo, e ela disse, você pode cortar o da outra? Olha, ficou bom. Aí foi, eu digo, bem, dessa eu escapei. Menos mal. Então aí as coisas foram acontecendo, foi passando. Eu me casei e fui morar em Fortaleza. Você casou com 17 anos? Eu casei, eu ia fazer 18, mas tanto que os meus pais ainda assinaram. Né? Mas foi no ano que eu fiz 18. Casei e fui embora para Fortaleza. E naquela altura, os nossos pais não falavam sobre sexualidade, não preparavam a mulher para o casamento. Era seja o que Deus quiser. Então, como é óbvio, eu inexperiente, completamente inexperiente, o que aconteceu? Eu engravidei. E os livros que você lia certamente eram meio censurados, né? Não era qualquer livro. Não era, não era. Eu lia muito, eu lia a obra de Jorge Amado toda, eu li Raquel de Queiroz. Mas a gente lia muito. Muito. Eu me lembro quando também eu era jovem, porque assim, era distração. Hoje a distração do jovem é ficar no celular, nas redes sociais, a nossa era ler. Mal sabem eles, né? O quanto a gente aprende. Não, é verdade, o quanto isso nos deu embasamento, até hoje, né? E conhecimento até de hoje. Mundo, né? Porque era a alternativa que a gente tinha. Naquela altura, era a leitura. Né? Era somente a leitura para conhecer outros mundos, outras culturas. Eu me lembro uma vez que o meu pai, ele chegou com a enciclopédia Barça. Era um presente de Natal para a família. Gente, foi uma emoção a gente ter recebido. Aí eu me lembro também a época que eu ganhei as coleções de Monteiro Lobato, sabe? As Júlio Verne. O meu pai era um ávido leitor, né? Viciado. Meu pai até morrer. Ele leu. E um homem que teve pouco estudo. Mas era um erudito. Era um erudito. Meu pai era amigo de Jorge Amado. Ele era amigo de Caribé. Né? Então, o nível dos papos, o nível intelectual da turma dele... Quem lê consegue era Gil, Jorge Amado, tudo. Então, esse pessoal... respeitava o meu pai, ele é citado em obra de Jorge Amado. Para você ter ideia, porque ele era um personagem. Mas o meu pai era ávido e essa experiência de leitura na vida dele foi muito interessante, porque no seu caso você teve influência de mãe, né, professora, tudo. O meu pai não teve essa influência. O meu pai, o sonho da vida dele era ser militar, porque ele via aqueles filmes de guerra e ele queria participar da guerra. Então ele criou no imaginário dele, que nasceu na Bahia, em Salvador, e ele falou, não, eu quero ir para a guerra, eu quero defender, eu quero aprender. E ele era um menininho esmirradinho, né, magro, alto e magro, e com 15 anos ele convenceu um tio dele a falsificar a certidão de nascimento dele, porque esse tio tinha um cartório e ele conseguiu dar maioridade para ele poder se alistar. Aí ele conseguiu os objetivos, foi lá, com falsificação mesmo de certidão de nascimento, ele aproveitou, colocou uns aninhos a mais ali, porque ele precisava desses anos, e ele entrou na Marinha, né? Na Marinha ele vai para dentro de um navio. Aí nesse navio aquele cara esmirradinho não conseguia puxar uma corda, fazer os trabalhos braçais, limpar, não sei o quê. Só que ele era muito carismático e gente boa, ele caía e ele era muito educado. Então, o que acontecia? Caía nos gostos oficiais. Aí um dia um oficial olhou para ele e falou, já sei. Uma colocação para o Miguel. Biblioteca do navio. Então era tudo que ele queria. Não, ele passou 3 anos dentro de uma biblioteca. E o que se faz dentro de uma biblioteca? Você não pode dormir. Devora os livros. Ele leu tudo. O meu pai fica a bagagem que se tornou um viciado. Então, quer dizer, a cabeça desse homem, ele quando tinha 18 anos, 19 anos, ele era um homem, né, já com muito conhecimento, com muito saber, porque quando ele cansou, que ele viu que ele nunca ia poder pegar uma arma, matar ninguém, fazer nada na guerra, ele falou, agora, chegou em São Paulo com essa bagagem. E aí foi que a vida dele começou. Mas realmente a leitura, ela liberta, né? O intelecto, ele dá uma bagagem diferenciada na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. É verdade. Infelizmente, na leitura que eu tinha acesso, né, não tinha ensinamentos
a respeito da vida prática e de o que é que se faz para evitar uma gravidez. Era uma pessoa completa. Um tabu, né, também. Era um tabu, não se falava. Havia uma vergonha, né? Era uma vergonha. Minha mãe nunca falou comigo sobre certas coisas. A primeira vez que eu tive o período eu sempre fui muito Maria Rapaz, né? Eu era terrível, eu batia nos meninos, eu corria atrás e eu andava lá por aquelas ruas da minha cidade só de calção, parecia um rapazinho. E não vestia camisa, né? E é meu desgosto quando começaram a nascer as maminhas. Que eu tinha pouca camisa. E fiquei tão desgostosa. Mas pronto, aí já comecei, depois o meu período chegou, já tinha para ir 13, 14 anos e pronto, também foi outro desgosto. Só depois é que, quando acontece, é que elas iam falar, vai ser assim todo mês e tal. Mas tinha uma vergonha, um tabu enorme. E eu, pronto, casei despreparada e tive a minha filha. Engravidou. Engravidei e ainda bem que ela é o meu tesouro, foi o meu primeiro amor, foi o primeiro amor da minha vida, chama-se Bárbara. E depois, o que aconteceu? Eu tive que adiar o meu sonho, não é? Tive que adiar. Então, fui mãe muito cedo, completamente inexperiente. Quando eu entrei no hospital, ela estava sentada a gravidez inteira, eu não sabia nem qual era o sexo. Eu já entrei chorando, eu passei a noite inteira chorando, com medo, muito medo, muito medo. Eu não queria que ela saísse da minha barriga, porque eu achava que eu não estava pronta, preparada. E eu falava com ela, fique aí. E não, por isso que ela sentou, estava esperando sua ordem para levantar e sair. Não tinha jeito, sempre eu tinha que sair dali de qualquer forma. Então, mas eu chorei muito. E depois, quando ela nasceu, eu chorava mais ainda, porque eu me achava incapaz. Até o dia que eu fui que já estava em casa, eu tive que dar o primeiro banho, eu disse, eu não sou capaz. Aí o pai dela pegou, todo desajeitado, pegou nela, toda... Aí foi que eu olhei para ele, não, peraí, eu posso fazer melhor do que isso, coitado. Então eu saí para lá e assumi. E comecei a assumir e pronto. E desde então... Aí despertou a maternidade, que é a coisa do cuidado. É o do instinto. Quando eu vi que ele estava pegando ela muito mal, a coitadinha caiu o pescoço para um lado, a mão para o outro. Então eu digo, não, peraí, que eu acho que eu consigo fazer melhor. Então fui aquela super mãezona e tal. E ela, à medida que ela foi crescendo, eu comecei a trabalhar, porque eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhava muito e tive a sorte de ter sempre uma longevidade grande por onde passei, né? Então, em Fortaleza, eu comecei a trabalhar, já conheci esse meu patrão por um trabalho que eu tinha feito na política, quando tinha ido estudar lá com 17 anos, tinha trabalhado lá no comitê eleitoral dele, um trabalho assim, passageiro. Uhum. Depois que já vivi em Fortaleza, depois que a Bárbara já tinha nascido, que já estava na escolinha, e eu comecei a trabalhar novamente com ele como empresário. Depois os anos passaram, eu continuei a trabalhar com ele já deputado. Os anos passaram, eu continuei a trabalhar com ele já gerenciando as fazendas dele, que ele tinha gado do Brasil de exposição e gado leiteiro. Okay. E eu, quando ele deixou de ser deputado, passou uns 4 anos sem entrar na política, aí eu fui trabalhar na empresa dele de agropecuária. E as pessoas falavam comigo e achavam que eu era agrônoma ou veterinária. Porque eu depois, assim, eu odiava aquilo, mas eu, quando tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer bem feito. Eu não sei, eu vou estudar. E eu comprava sêmen, vendia e preparava as coisas todas para a produção do leite, que é uma coisa muito criteriosa, e comprava carradas de caminhões de ração e tal, e fazia tudo. Entretanto, eu fiz o vestibular, e não tinha tempo para estudar. Eu fiz o vestibular com a bagagem que eu tinha adquirido na escola, um tempo atrás. E para minha surpresa, eu passei. E passei, assim, bem colocada. Eu fiquei entre os 10, se eu não me engano, fiquei em 5º ou 6º, uma coisa assim. Então foi uma surpresa para mim. Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. E eu tinha que fazer a inscrição e pagar a inscrição, só que eu não tinha dinheiro. Eu liguei para o meu irmão e pedi a ele o dinheiro para fazer a inscrição, e ele me deu o dinheiro para fazer a inscrição. No dia que eu fiz a inscrição, eu disse, agora eu tenho que arranjar a forma de pagar o curso, porque eu não vou com o dinheiro que eu ganho, o aluguel, o filho, então eu não consigo pagar. Então eu fui e dei entrada no FIES.
se eu ia conseguir aquilo, Deus sabe, eu fui cursando. Existia FIES naquela época? Naquela altura existia. Ai, que legal. E eu fiz uma carta, eu com a minha maneira de escrever, fiz uma carta assim, muito apelativa, contando quem eu era, o que era que eu tinha feito para conseguir entrar no curso e tal, e praticamente mandei um contra-cheque, coisas e tal. Eu sou pobre, vocês têm que me dar os 75%, que era o máximo, né? E antes de sair o resultado do FIES, aconteceu coisa muito, muito surreal na minha vida. Eu estava lá logo no primeiro ano. Na altura, eu era colega dos jornalistas, radialistas que não tinham diploma ainda e que nessa altura passou a ser obrigatório, né? Então, trabalhava com grandes nomes já da comunicação cearense que estavam lá porque precisavam ter o diploma, senão não podiam mais trabalhar no rádio, na televisão. E aí vieram várias pessoas muito conhecidas, Paulo César Noronha, que hoje é diretor do Grupo Verdes Mares, filiado da Globo, Maísa Vasconcelos, e depois um advogado muito conhecido lá, Feliciano Carvalho, e outro empresário lá bastante conhecido, que ele na altura fazia comentário desportivo. E ele queria, porque ele adora futebol, e queria tirar o curso porque queria continuar sendo comentador esportivo. Ok. Então, logo no início, ele pediu para falar comigo, e assim, eu mal conhecia de estar assim, nos primeiros dias de aula, e ele me chamou e disse, eu tenho uma proposta de trabalho para te fazer. Você estuda para mim, faz os trabalhos para mim, me estuda comigo, porque eu não preciso de diploma para nada. Porque ele já era muito rico, né? Eu não preciso de diploma, eu só quero fazer meu comentário. Então eu não consigo, eu preciso de diploma, mas eu não quero estudar, não preciso estudar, e eu preciso de alguém que me passe. Em troca disso, eu pago a sua faculdade. Opa! Aí parecia que assim, obrigado, né? Tinha caído do céu. E eu aceitei, como é óbvio, e nós temos uma relação de amizade muito intensa, duradoura, que nós somos amigos até hoje. É um grande amigo, hoje eu sei a vida dele toda, ele sabe a minha toda. E depois disso, que eu fiz esse acordo com ele, saiu o resultado do FIES, foi aprovado também. Mas você não entrou no pepino, né, de se endividar no FIES? Não, eu precisava de dinheiro. Eu aceitei o FIES e o dinheiro que ele me dava, aí eu fui melhorando de vida. Era um dinheiro bom, lógico, que me fez melhorar de vida, então eu trabalhava muito, tinha esse suporte, consegui mudar de casa e tudo. Como é óbvio, já era uma pessoa praticamente independente, que me sustentava e sustentava a minha filha também. E o marido só me trazia chatice, né? E depois o casamento acabou. Né? Lógico. E eu coloquei na minha cabeça que nunca mais... Você já independente, né? Para que precisar de uma pessoa que está atrapalhando sua vida? Não, só atrapalhava. E pronto. E trazia outros desgostos também, fazia dívidas no meu nome, tudo assim, uma série de coisas que nem vale a pena a gente falar, a gente sabe, muita gente passa por isso. Mas no dia que ele saiu da minha casa, eu entrei no carro, porque eu já tinha carro, e entrei no carro e liguei uma cassete, uma fita do Fred Mercury e saí gritando na rua, I want to be free. Muito bem, muita libertação. Saí tão feliz nesse dia, foi um dia assim tão feliz para mim, porque eu acho que eu senti que eu realmente podia levar a minha vida agora. E depois disso, que eu tirei esse peso, essa energia da minha vida, tudo aconteceu. Tudo. Mas daí você não queria mais saber de casamento. Não, jamais. Eu disse nunca mais. Era a tua carreira, sua filha. É filha, né? É filha, a Bárbara. Eu disse nunca mais eu quero casar, nunca mais eu quero nem namoro sério. E foi assim. E então eu já na faculdade, já iam lá com 11 anos. E eu já estava a terminar o curso e cheguei para o meu patrão. Eu queria abrir minha empresa de comunicação, eu tinha 24 anos nessa altura. Eu queria abrir a minha empresa de comunicação, cheguei para ele e pedi para ele me demitir. Pedi mesmo, o senhor pode me demitir? E ele disse,
Gilda, você tá louca, não sei o quê, eu não vou lhe demitir, eu preciso de você aqui e tal. E eu contei, pedi para ele, eu precisava ser demitida, porque eu estava estudando uma área completamente diferente do que ele estava a trabalhar e que eu queria abrir a minha empresa de comunicação. E para isso eu precisava que ele me demitisse, que era para eu receber os direitos todos, porque se eu fosse embora por vontade própria, eu não ia receber nada. Naquela época eu não recebia mesmo. Nada. Então, ele saiu chateado comigo, passou 2 dias sem ir na empresa. No terceiro dia, ele chegou muito chateado, me chamou na sala e disse: a senhora está demitida, vai chamar os recursos humanos. Olha, fez toda a fita. Primeiro ele ficou chateado. Ficou. Mas depois ele me ajudou bastante. Você não contratou depois da empresa dele, você não deu... Depois não foi seu cliente, pessoa jurídica depois? Nessa altura não, eu também tentei, quando eu tentei traçar o meu caminho próprio, eu tinha um objetivo e a minha realização passou completamente longe do objetivo, porque eu vinha do mundo do universo da política. Eu queria fazer assessoria de imprensa, de comunicação, de políticos, prefeitos e tal, porque eu via ali aquele universo, eu me dava muito bem com toda a gente. E, por incrível que pareça, eu nunca tive um cliente desta área. Já quando comecei a empreender e criar a minha empresa, que chamava-se Conecta Comunicação. Então aconteceu uma coisa assim bem interessante, que a empresa era eu. Eu abri a sala, montei um escritório no Shopping Avenida, um shopping bem no centro de Fortaleza, na Praça Dom Luiz, na Praça Portugal, na Avenida Dom Luiz, Praça Portugal. Olha só as coisas. E montei lá o meu escritório era eu. Né? E eu passei 3 meses só pagando contas. Me dava um desânimo, eu corria para todo lado e não conseguia ter um cliente, porque eu estava indo para o lado errado. Um dia estou com o jornal do Diário do Nordeste ou O Povo, passando e saiu um edital de uma empresa de Curitiba, que era uma empresa de informática, tinha feito todo o sistema informático da área da saúde no estado do Ceará. E ele precisava de uma empresa, uma agência, que fizesse um documentário sobre isso, porque era o case deles e eles queriam apresentar essa história de sucesso deles lá, tudo que eles implantaram no estado de Fortaleza, e queriam ter isso como um case. E o critério era o roteiro. Eles diziam o que queriam fazer, pediam um roteiro X páginas, assim, assim, assim. E eu disse, bem, não tô a fazer nada, eu vou fazer o roteiro. E fiz o roteiro, fui entregar pessoalmente no envelope, no dia lá, um concurso mesmo. Um edital com concurso, só que era um concurso privado, não era um concurso, era para as agências. E quando eu fui lá entregar, eu encontrava os donos das grandes agências lá e tal, e eles olhavam assim para mim, assim, como tipo, assim, quem é esta, quem né? é essa? Quem é essa? Você sabia quem eles eram. Eu sabia isso. Eles olhavam assim para mim, sabe, com aquele olhar assim de arrogância, e eu nem aí. É a história de Davi e Golias. Eu disse, bem, não, eu já tenho, eu vou passar por essa experiência, né? Primeira vez, então fui lá, entreguei e fui embora, sabendo que jamais eu ia correr com aquela gente toda e a gente acha que tudo no Brasil está sempre já casado. Aí depois eu pensei, mas é uma empresa privada, se ela quiser fazer uma contratação de uma agência, ela vai direto, não precisa abrir concurso. Mas como eles eram de Curitiba e não conheciam praticamente ninguém, resolveram lançar esse edital, um concurso privado, e escolher conforme o roteiro. Foi o critério deles. Estou lá, eu uns 3, 4 dias depois que eu entreguei, o telefone toca, não é o senhor lá do ICI dizendo que o meu projeto tinha sido aprovado, tinha sido o que eles mais gostavam, e me deram 2 dias para eu chegar lá com a equipe toda, com o cinegrafista, o editor e a diretora de imagem. A empresa era só eu. Aí você teve que se virar nos 30. Foi atrás de cinegrafista. Não, eu cheguei lá, eu tinha toda a rede, eu tinha gente que... As pessoas gostavam sempre muito de mim, eu tinha muitos contatos. 2 dias depois eu cheguei lá com o melhor editor de imagem de Fortaleza, um cinegrafista de cinema, de uma produtora lá chamada... Era Qualquer Coisa Terra, que eles faziam mesmo cinema. E ele era um mega cinegrafista, eu cheguei lá com os melhores e a diretora, que era a melhor também, que era eu. E pronto, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, grande, porque foi muito grande o trabalho. Eu ganhei muito dinheiro com esse trabalho.
E pronto, a partir do momento que eu peguei esse trabalho... E começou a construir um nome para sua empresa, Sim. né? Porque você começa a atrelar seu nome a empresas. Eu sempre digo, a primeira venda é a mais difícil. Né? Eu trabalhei muitos anos também na área comercial, que era a área que eu podia... Eu acho que para nós que somos comunicadores natos, vamos dizer assim, a área comercial sempre é uma área que a gente navega com uma certa tranquilidade, porque temos inteligência e sabemos, e somos corajosos para fazer as coisas como tem que acontecer. Né? Eu sempre digo que existe aquela venda passiva, que é o tirador de pedido. Né? Isso daí não exige que você tenha área comercial alguma, você não precisa ter uma formação comercial para tirar um pedido. É só executar. Né? Você, até uma venda bem técnica, se eu quero comprar um celular, uma coisa assim, mas eu sempre gostei dessa venda da proatividade. Né, de você sentar, aquela pessoa que nem pensava em comprar algo com você, e você sair dali com um pedido. Nossa Senhora, dá uma emoção. É muito bom. Uma coisa gostosa, uma conquista. Nossa, eu vivi isso muito tempo na minha vida. Faz parte, inclusive, da minha formação pessoal, porque era uma área que me deram oportunidade e eu não tinha currículo. E você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá. É verdade. Né? Aquela coisa, eu noto que talvez isso seja uma coisa que formou muito a nossa personalidade, da minha geração, sobretudo, né? E de gerações seguintes. Não vou colocar isso como um mérito da minha geração. Mas no passado, as ferramentas que tínhamos e o conhecimento era muito pouco. Era pouquíssimo. Imagina, você tinha todo o conhecimento para estudar, toda a tua formação, até quase chegando numa universidade, numa enciclopédia massa, que tinha o quê? Sei lá, 30 volumes, 20 volumes, uma Bíblia lindíssima que vinha, que eu amava aquela. As coisas aconteciam e não era atualizado. Então, hoje em dia, né? Hoje tudo está na mão. A gente eu estudei em biblioteca, né? Porque não dá, a gente não tinha dinheiro para comprar os livros. Então a gente ia, levava café, garrafa térmica. A biblioteca funcionava nas universidades. Eu fiz na universidade no Panamá. Era 24 horas, 7 dias da semana. Lá era proibido fechar a biblioteca. Pra você ter ideia do tanto de alunos que varavam a madrugada, fazendo grupos de estudo. Então, eu acho que a gente tinha tanta dificuldade para ter as coisas, que quando alguém te dava uma chance, você agarrava com unhas e dentes. Não soltava por nada. Igual o amor, né? É verdade. O amor no passado era assim, dava um trabalho encontrar alguém na vida. Quando encontrava... Né? Hoje em dia você encontra em 3 cliques. Né? E não é um amor, mas pelo menos é um protótipo ali de algo. Verdade. Então, por que no passado as relações duravam? Porque era difícil ter uma relação. Era muito investimento. Você tinha que investir na sua aparência, você cortava o cabelo, punha uma roupa linda, um perfume, tinha que ter um perfume diferenciado, né? Você tinha que tomar um drink, fumar um cigarro, porque era chiquérrimo acender um cigarro assim. É coisa de adulto, né? Adulto fuma, criança não fuma. Então, a gente tinha que incorporar um personagem. Aí você conseguia conquistar a pessoa, nem era tudo aquilo. Mas já deu tanto trabalho que você diz, eu vou trocar. Não, eu vou tentar melhorar. Já custou tanto. E aí, quando você via, você ficou 5 anos com uma pessoa, 8 anos com uma pessoa, 10 anos. Hoje em dia, sabe, eu acho que uma pessoa está aqui falando com uma, mas já está olhando o perfil da outra. É tudo muito volátil. Então, é tudo como por essa volatilidade humana, esse supermercado virtual que construiu, eu acho que isso daí passou a ser uma coisa, por um lado, legal, porque as pessoas se conectam muito facilmente, mas no aspecto afetivo é uma coisa pesada. Porque as pessoas já deixaram de querer o compromisso. Eles vão... Está tão aberto, está tão prático, está tão rápido, que as pessoas não conseguem nem fixar. E muita gente não está buscando a melhor pessoa, está buscando a melhor transa. Porque hoje também existe essa liberdade sexual que também não tínhamos. Não. Entendeu? Então você teve essa dificuldade lá, né, de engravidar sem ter tido uma orientação, coisas assim. Isso é muito comum. Muito comum. Entendeu? E a gente ia descobrindo as coisas na prática. Na prática. E ia dando um frio na barriga, uma coisa. E aqueles comentários que a gente escutava assim, né? Fulano fez uma tatuagem, marginal. Marginal. Né? A pessoa fumava maconha, maconheiro. A palavra era maconheiro. Assim, aquela já tá grávida, se calhar já casou grávida, se calhar casou porque estava grávida. E se você era irmão do maconheiro?
E se você era irmão daquela pessoa que foi pra zona? Meu Deus do céu. Andasse com ela. Né? Hoje em dia é o tal do job. Virou, não, tal job. Eu dou risada. Eu morro de rir. Porque não tem outra coisa que eu posso fazer a não ser dar risada. Porque eu acho tão surreal. E eu, ao mesmo tempo, acho tão linda a minha vida por ter presenciado todos esses movimentos. A nossa geração é maravilhosa. Porque, gente, vamos falar a verdade, nós estamos vivendo um momento mais curioso e interessante da nossa humanidade. Porque essa maluquice que a humanidade se transformou é uma coisa linda, para quem gosta de ser humano. Eu que sou um curioso nato, eu me divirto com tudo que eu vejo. Mas claro que eu tenho minhas crises, meus medos também. Mas eu, no total, digo obrigado, Deus, ter me permitindo eu ver tudo isso. Passar por tudo. A gente atravessou um século, a gente viu tanta coisa acontecer, a gente está vendo a transformação da tecnologia, a gente veio da carta pro WhatsApp. A gente se engasgou com balatófilo. Nos meus 5 anos, eu tive que ficar pendurada assim, nos meus 5 anos. E o meu pai ia dar... Tá, aqueles tapão grudavam aqui na garganta, era uma coisa... Não é que a gente não morria, Ninguém morria. Eu adorava tomar banho, estava chovendo, aquela coisa da água caindo assim, e de pegar aquela ladeira e ir assim no esgoto. Não tinha medo, ninguém caía no esgoto, não sei de que... Pelo menos eu não perdi nenhum amigo que eu tenha sabido assim. Não, eu e as todos que iam voltavam. E era remédio para verme, fila. Exatamente. Né? Porque nossas mães faziam isso. Cada 6 meses, fila. Para quê? Remédio para verme. Né? Aí tudo bem, curava tudo. Curava tudo. E é por isso que a gente não adoece. E aí, assim, eu e a minha irmã, a gente vivia na rua, correndo, brincando. Eu fui criado na rua também. A gente comia alfininho, tijolinho, roubava lata de leite condensado para comer a colher. E não era perigoso estar na rua. Ninguém era gordo, ninguém era... Não, a gente corria o dia inteiro. Não tinha negócio de gente gorda, não. Não, a gente... eu lembro que O gordinho era o filho do prefeito, né? Normalmente, os riquinhos. Os ricos eram os gordinhos. A gente tinha uma bicicletinha que ficou pequena para nós. E a gente levava essa bicicleta, que a gente não conseguia mais pedalar, aí para uma ladeira bem grande que tinha atrás da nossa casa, a gente sentava com a perna aberta e descia até cair numa lagoa cheia de lama. Fazia com carrinho de rolemã, que a gente mesmo construía. Só que não tinha freio aquele negócio. Depois que descia, era um Deus me acuda. Todo mundo saía ralado, era uma coisa séria. E ninguém morreu, tá todo mundo inteiro, né? Todo mundo tem uma cicatriz. E isso é o que nos faz ser quem nós somos, né? A nossa história. E aí a tua empresa, então, deu uma tremenda decolada. Imagino que você ganhou dinheiro com isso, ganhou contatos e tudo estabilizou. Estabilizei. Alcançou seu objetivo. Depois disso eu tive uma proposta excelente de uma multinacional grande para trabalhar para eles. E é óbvio que nessa altura eu já tinha ganhado gosto por ser dona do meu próprio nariz, a proposta era maravilhosa, mas eu disse, não, eu vou fazer a mesma coisa se você contratar a minha empresa. Eu só não ao invés de eu ser contratada, você contrata a minha empresa. Me paga a mesma coisa, eu garanto que eu vou entregar. Numa coisa que hoje é normal no Brasil. No Brasil, você é uma pessoa jurídica, você pode trabalhar, quer dizer, eu acho que é uma coisa até bem interessante isso, prestar seu serviço, ganha um melhor salário do que como empregado, porque tem todos aqueles descontos, né? Porque o vínculo empregatício é penoso para o empresário, cá entre nós. E outra coisa, a minha empresa pegou outra, eu já tinha tinha uma conta grande, eu tinha pegado outra maior ainda, e depois vieram outras e outras e outras. É o efeito multiplicador. Então eu estava muito bem. Antes de vir para Portugal, eu estava na minha melhor fase profissional. Mas aí você se dedicou na sua empresa a ficar fazendo documentários ou fazia todo tipo de assessoria de imprensa? Todo tipo de assessoria de imprensa, tanto produção como assessoria. Fantástico. Porque naquela altura não havia a facilidade de hoje da publicidade rápida e mais barata que a internet. Né? A gente faz uma imagem e a gente não precisa de agência, não precisa de nada. A gente pode fazer, jogar para ali, é tudo mais rápido. O que era naquela altura? Comercial de TV, comercial de rádio, jornal, outdoor e revistas. Era tudo isso. Então, eu passei por essa escola toda. Né? Então, desde os comerciais, eu fazia comercial para a Oi. E a Oi Brasil, quando foi lançada, eu peguei a conta no Ceará. Então, eu tinha empresas que anunciavam essencialmente na televisão. Eu tinha uma marca própria. Caríssimo, uma grade cara. Eu tinha uma marca própria de alimentos que eu criei um programa ao vivo
de culinária, e eu contratei, que hoje é minha grande amiga, na altura ela era uma atriz que fazia de chefe de cozinha, e eu fazia todo o roteiro, escolhia as receitas tem cada história dessas, com os produtos dessa linha de alimentos, né? Escolhia e fazia uma receita. E naquela altura, nós tivemos que contratar, a empresa da fábrica teve que contratar uma telefonista para atender o telefone, que era para passar receita, porque na televisão dava muito rápido, não tinha um site, não tinha nada. Então eles ligavam para a empresa para pegar a receita. Claro, porque não dá para repetir. Não é como hoje, Netflix, que não vi, volta aí 3 minutos. Eu adoro, inclusive, porque eu sou tão desligado. Eu perco tanta coisa na minha vida, eu adoro essa coisa de poder voltar e ver mais um pedaço. É ótimo, é maravilhoso. Então as pessoas não tinham isso, tiveram que contratar porque o telefone não parava. Aí criou-se uma linha só para atender aquilo e essa linha de alimentos cresceu. Eu trabalhei no Ceará, em Fortaleza, sabia? Eu tive um escritório lá de um curso, uma escola de inglês, que eu era diretor da escola. Quer dizer, era na minha regional, né? Eu não cheguei a morar, mas eu ia com bastante frequência lá. Eu gosto muito de Fortaleza. Vivi... uma cidade incrível. Incrível, adoro, vivi... assim, eu sempre dizia que não há cidade melhor no mundo para se viver do que Fortaleza. E o cearense é muito engraçado. Aquela coisa... Como é? Não sei o que, macho. É macho. Macho. Mulher. Não sei o quê. Eu chamo todo mundo de mulher. Eu chamo meu marido de mulher, chamo o Paulo de mulher. Então você, mulher. E o cearense é inteligente, é diferente. Eu não sei, tem um DNA diferente. O povo diz que a gente diferente. tem o cabeção, né? Diz que todo cearense é cabeçudo. Eu digo, é o cérebro que O meu pai sempre disse que o cearense é o judeu brasileiro. Por quê? Porque está em todo lado do mundo. Se você for na NASA, dá um grito, gente, tem um cearense aqui, três vai levantar o braço. Melhor índice de aprovação no Enem, na ITA, naqueles cursos. O cearense está sempre ali. Nós somos os maiores sushi mans do mundo, né? Você essa sabia? Parte aí não sabia, não. Cearense. Quase tudo que é casa de sushi top do mundo que você vê, tem um cearense ali cozinheiro. Tem uma habilidade natural para fazer sushi. Olha só. E é porque o cearense bem gosta muito de peixe E são pessoas que têm profissão para ir embora. Então, eu imagino assim, cortar cabelo, sei o quê. Essas profissões nômades que você pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O cearense, ele tem isso. Parece que ele já se prepara para ir embora. Depois ele volta. Ele quer ganhar dinheiro, volta porque sempre não perde a raiz, né? Verdade. A relação. O nordestino é muito nordestino. Eu adoro a minha raiz. Eu amo quando eu chego agora no Brasil e a gente vai lá mesmo para o sertão. Meu pai... tem lá, eu comprei agora umas terras lá, quem sabe um dia faça lá com certeza. Mesmo no sertão. E a gente vai para lá e sente o cheiro da terra, vê o meu pai lá tirando aquela minha filha, com Elon Musk, sertão, tudo vai dar certo, pode ter certeza. E lá já tem, antigamente o sertão era uma região muito penalizada porque vivia essencialmente da agricultura e da pecuária. Depois não chovia e as pessoas ficavam não aproveitavam, não tinham outro tipo de renda. Com o avanço da tecnologia, hoje nós vivemos lá de usinas solares, tem fábricas da Nike na minha cidade, pouca gente sabe, está lá aproveitando aquela riqueza toda do solo e depois as pessoas começam a desenvolver projetos e de uma tecnologia. Mão de obra de trabalhadores, porque assim, o sertanejo é muito trabalhador. Eu acho que como viveram sempre da dificuldade, né, de não ter tudo à mão, a criatividade de inventar coisas, de criar processos, de tudo. A minha vida profissional, eu trabalhei com muitos nordestinos. Tem gente que acha que eu sou nordestino, né? Mas eu nasci em São Paulo, mas eu morei muitos anos no Nordeste. Eu tenho uma afinidade com o Nordeste, e, sobretudo, o meu lado é mais Pernambuco, né? Inclusive, eu tenho até título lá, eu sou cidadão recifense. Cidadão recifense. Você imagina, né? Fui condecorado, recebi lá minha medalha, tudo. Eu recebi isso com orgulho enorme. Olha, coisa boa. Porque Porque é minha identidade. Eu acho que até coisas minas de vidas passadas mesmo. É impressionante. Isso das vidas passadas é muito interessante. E eu talvez não, tenho certeza que é por isso que eu estou aqui nesse lugar. Eu acredito. Acho que a gente tem umas ligações que acabam sendo puxadas. Outro dia nós estávamos a falar, agora eu vou entrar aqui um pouquinho no teu métier. Entre. E eu fiquei assim, muito impressionada com aquilo dos sonhos que eu conversei contigo da outra vez que nós estávamos aqui a falar.
e da agitação que são os meus sonhos, né? Então, voltando aqui um bocadinho, há anos atrás, eu tinha um sonho que se repetia sempre com umas casas. Eu via sempre essas casas no meu sonho, Eu, apesar de ter ficado encantada quando vi uma produção que a Globo fez dos Maias, que ficou lindíssima, com aquela atriz que é lindíssima, que tem um olho azul, que agora me fugiu, me deu a branca. Eu sei qual é, uma bem branca. Este Ana ano... Paula Arósio. Ana Paula Arósio. Era com Ana Paula Arósio, com o Fábio Assunção, e foi completamente gravada aqui em Portugal, em Sintra. E aquilo já me encantou tanto, as músicas, aquilo me prendia de tal forma, mas tudo bem. Passado esse tempo todo, eu já tinha casado com o João, e a primeira vez que eu cheguei em Sintra, porque coincidentemente foi para lá que eu fui morar, e a primeira vez que eu cheguei em Sintra, eu dou de cara com aquelas casas do meu sonho. Teve aquele déjà vu imediato, né? Não, eu vi aquelas várias vezes. Eu já vivi isso. E eu olhei assim, eu digo, as casas do meu sonho. Assim, como é que eu sabia da existência daquelas casas? Todos os dias, praticamente, eu passo lá para deixar os meninos na escola, passo lá e olho para aquelas casas e fico olhando. Para aquelas casas, é algo que não se consegue explicar como era, que eu nunca tinha pisado vidas passadas. Aqui e conhecia aquelas casas. Eu, quando pisei em Portugal, eu sempre que vinha à Europa, eu pulava Portugal. Eu nunca passava por aqui. Então, eu fui para a França, para a Inglaterra, para a Grécia. Aí, a minha avó portuguesa, né, minha avó faleceu, minha mãe faleceu, e eu falei assim, eu quero tirar um passaporte europeu, eu acho importante, né, não tinha, eu falei, eu vou envelhecer, eu quero envelhecer no Brasil ou na Europa? Eu me perguntei isso. E a resposta foi, eu quero me envelhecer onde eu oferecer melhor qualidade de vida. Europa oferece, né? E aqui não tem negócio de idade. Né, eu tenho 62 anos, no Brasil, de repente, eu tô velho. Aqui eu sou um garotão, minhas vizinhas me paqueram, que é uma coisa séria. Aqui as minhas vizinhas têm tudo 100 anos, e elas vão fazer compra e tomam seu vinhozinho, narizinho vermelho, adoro. Tudo ali bebendo todo mundo rindo, aquelas coisas são curtidas assim no vinho, no queijo e na risada. E quando você cria amizade com o português, é para se divertir, porque é um povo fechado, tímido, mas quando você entra na família... Quando ele aceita consegue quebrar aquela barreira. É para morrer de rir, porque é boca suja, gozador, eles são muito divertidos. A mulher tem um comando muito grande aqui na sociedade portuguesa, né? Também, os homens são tudo pianinho com a mulherada brava, né? Então eu gosto... Aí, voltando, e quando eu vim para Portugal, eu vim na intenção mesmo de buscar documentação, papéis. E aí eu me lembro, no mês de setembro, tem uns 5, 6 anos isso, eu fui para Viseu, que a minha avó era lá de Viseu, eu não tinha nenhum documento dela, então eu tinha que caçar. A única referência que eu tinha é que ela vinha daquela região, e eu tinha o nome dela completo. Aí fui, e aí eu conheci, fui em várias conservatórios olhar os livros, né? Porque minha avó teria mais de 100 anos, então ela não estava no sistema. Porque primeiro eu fiz uma consulta no sistema, não estava. Então falaram, não, ela seria mais velha, o dela está lá no papel. E eu falei, nossa, eu não tinha tempo, né? Aí eu fui em 3, não achei, aqueles livros complicados, e eu sou alérgico a cheiro de livro velho. Meu Deus do céu, antihistamínico que não acabava mais. Aí me apresentaram, uma senhorinha me via lá, aí ela disse... Senhor, o que o senhor está procurando? Eu vejo o senhor aqui todo dia. Aí eu disse, não, é que eu estou procurando um documento, mas eu não sei, eu estou perdido, poxa vida. Aí ela falou, olha, eu vou te indicar o que seria um despachante. Tem um nome diferente aqui, eu não me lembro agora. Aí ela me indicou uma pessoa, e eu fui nessa pessoa. Sabe quando você bate o olho, você gosta assim da pessoa? Menina, ele pegou e disse assim, olha, vai dar um pouquinho de trabalho, mas se ela nasceu aqui na região de Viseu, eu acho. Eu falei, e olha que engraçado, isso era dia 3 de setembro. Aí eu falei, o senhor vai me ligar no dia 5 de setembro e vai dizer que o senhor achou o documento da minha avó. Aí ele falou, ai, mas você está querendo quase que o impossível. Aí eu disse assim,
E ele, por que 5 de setembro? Eu falei, não, é porque minha avó faz aniversário dia 5 de setembro e ela vai me dar esse presente. No dia 5 de setembro, esse homem me liga. Magno, aconteceu, você deve ser um bruxo. Eu falei, não, eu só sou numerólogo, não sou bruxo, não. Aí ele pegou, fui lá e aqui estou, entendeu? Tirei minha documentação. Então, eu acho que nós temos... E eu, quando vinha, eu fui antes para Viseu do que Lisboa. Lisboa, eu só desci no aeroporto, peguei um ônibus e fui para Viseu. Quando eu voltei, aí eu tinha muito tempo livre, que eu tinha separado um mês. Eu falei, eu vou conhecer Portugal. E aí eu vim para cá, para Lisboa. Eu andava em Lisboa com um sorriso de ponta a ponta, numa sensação de pertencimento, como eu sempre vivi nesse lugar. Eu falava com as pessoas com uma tranquilidade, com prazer, sabe? Eu me sentia assim, eu estou na minha terra, eu estou no meu país, eu estou nesse lugar. E eu sabia que o meu espírito não só tinha vivido aqui, como ele tinha sido muito feliz. Ah, que bom. Porque a gente traz essas impressões de vidas passadas. Também é verdade. Se o seu espírito passou por algum lugar do mundo, onde você teve, todos nós tivemos fases horrorosas no nosso passado, né? A gente já viveu de tudo. E já fizemos de tudo também. Então ninguém é santo nessa história. Pois é. Mas quando você passa nesses rangers de dente, energeticamente, o teu espírito traz toda aquela sensação. Porque nós somos um registro acástico. E esse registro está aqui guardado em todos nós. É impressionante, é bem impressionante. Entendeu? E então é isso. A gente tem que, eu acho que sim, eu agora tenho me aproximado bastante da espiritualidade. A consulta que eu fiz contigo foi para mim, é algo assim, um divisor de águas, não é? Eu vi o retrato da minha vida inteira, quando tu falaste. Resumido em números. Resumido em números, não é? É incrível. É incrível. Aquilo para mim começou a me dar o norte e eu tenho que te agradecer, porque eu não tenho mesmo... Agradeça a Pitágoras, mulher. Não, foi ele que inventou o negócio. Mas eu falei, foi contigo, não foi o Pitágoras. Quem sabe ele não estava ali por perto dando uma... Mas aquela estava sempre numa insegurança muito grande mesmo. E depois que eu falei, que tu falaste comigo e disseste, olha, até aqui não faça nada, pode ser que entretanto aconteça, e daqui é só seguir. Magno, tá... Funcionou igual. Então, assim, a partir daquele momento, eu perdi o medo. Até porque eu também já tinha feito isso ali atrás, não é? Eu deixei um emprego estável, arrisquei, montei minha empresa, estava muito bem sucedida. Aí se apaixona. Me apaixonei. Eu vim para Portugal por amor. Eu não escolhi emigrar. Não é? Mas eu também não pensei que um dia isso fosse acontecer outra vez, porque eu já estava certa que nunca mais ia casar, nunca mais ter filho. Pois casei com um português bonito, gente boa, pai dos meus 3 filhos. Você é muito bem casada, sem dúvida alguma. E nós já conseguimos estar juntos há 20 anos, conseguimos dar risada juntos. É bonito que vocês se namoram depois desses 20 anos. Não, a gente então é um casal de namorados. A gente sai. Agora, no dia dos namorados, eu reservei um hotel, fomos jantar no hotel, e fomos dormir no hotel, e ficamos lá. Porque agora que os meninos estão grandes, né? Porque os meus filhos eu tenho. A Bárbara já é maior de idade, ela está no Brasil agora, é professora de inglês também. Morava aqui comigo, fazia arquitetura, resolveu mudar de curso, porque nunca ouviu a mãe dizer que a vocação dela era as línguas. Enfim, foi para lá, passou na Federal e hoje é professora de inglês de uma das melhores escolas do Ceará, que deve conhecer, que é o Farias Brito. E depois o meu mais velho da segunda leva de filhos, né? Porque eu tenho muitos, tenho 3, mais 4 com a Bárbara. Joãozinho fez 18 anos agora, já entrou na faculdade. Depois tem o Jaime e a Clara. A Clara é a mais nova, É a mais nova. Já está com o quê? 15 anos? Não, ela tem 12, vai fazer Nossa, 13. Daquele tamanho. Vai fazer 13. Eles Gente, são todos ela muito linda, grandes. Sua filha. Ela é linda. Ela é bela. Inteligentíssima. Então, eu, na verdade, tinha um receio muito grande de casar, mas eu sempre tive um sonho de ter uma família grande, porque eu acho que é o que vai perpetuar a minha existência, não é? E vou deixar para eles próprios uns aos outros, porque eu acho que a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos não é dinheiro, é saber que ele
tem alguém que vai estar ali com ele, que tem o mesmo sangue que ele, que é da mesma família, e que eles têm uns aos outros, nunca vão ficar sozinhos. Sempre tive muito medo da Bárbara ser uma filha única, e depois que eu morrer, e ela vai ficar com quem? Ela não, apesar de eu ter as minhas irmãs e tudo, ela não vai ter um irmão, os filhos dela não vão ter primos. E eu tive sempre essa coisa que fazia muita confusão. É um pensamento matriarca, né? Mas você eu nunca tem fui, essa característica. Eu tenho, mas assim, foi algo que apareceu assim sem eu saber que tinha. Porque eu jamais me imaginei na minha vida filha, com 4 filhos. Você imaginava morar em Portugal? Você imaginava ter filhos? Você acha que eu imaginei ser numerólogo um dia? Eu me programei para tudo na vida, menos para ser numerólogo. Foi um acidente de trânsito, que um dia eu vou contar essa história detalhadamente. Mas essa história aí, tu vais contar também no teu programa. No meu podcast, no Gilda Sem Filtros. Vai ser o primeiro entrevistado, que eu quero saber tanta história. Irei com todo prazer. Porque, Magno, a gente tem muita coisa para aprender contigo, muita coisa. Eu fico aqui desse lado hoje, mas a minha vontade era estar aí do teu. Te perguntando as coisas e aprendendo mais ainda. Porque eu acho que todo mundo tem que abrir a mente, os horizontes e aprender a separar aquilo que muita gente considera como crendice, como algo que não existe, que é fictício e tal, de coisas que são práticas, são coisas que estudas, que comprovas. Não é? Você sabe que eu não ligo para essas coisas? Eu acho que é uma certa ignorância. Eu costumo dizer o seguinte, os médicos de hoje são os bruxos de ontem. Uhum. É verdade. Entendeu? E esses bruxos foram queimados nas fogueiras, né? Porque a igreja fez esse favor de perseguir quem mexia com ervas, com coisas e tudo. Mas esses eram os médicos do passado. Exatamente. Né? Eles que curavam, eles que cuidavam. Se você falasse há 60 anos atrás, 50 anos atrás, que você, vou num médico acupunturista. Bobagem. Isso é crendice. Crendice. Né? O reiki, crendice. Então, eu não ligo, sabe por quê? Porque eu entendo claramente que as técnicas milenares, mais do que nunca, elas estão todas em evidência nesse momento. Se você vê hoje, está havendo já um movimento muito forte, inclusive isso é até uma das pautas quem vai cuidar da saúde dos Estados Unidos, é uma das pautas do Kennedy lá, que está trabalhando com o Trump, é que resgatar todas essas coisas antigas, porque a humanidade era cuidada dessa forma. Entendeu? Então, os remédios, a construção da indústria farmacêutica, que ela é muito importante, mas ela se tornou exagerada. Né? Às vezes você cuida para uma coisa, aquele remédio, com efeito colateral aqui. Então já não tem mais essa visão. Então a era de Aquário nada mais é que a era do equilíbrio, de encontro da espiritualidade, das ciências milenares, de tudo isso com a ciência. É a ciência provando que o reiki funciona. É a ciência provando que a acupuntura funciona, que a homeopatia funciona, que a numerologia funciona, que a astrologia tem seu significado. Então, sair do místico e entrar para o científico. E eu acho que o meu trabalho, eu sou uma pessoa muito pragmática, você já me conhece um pouco. É verdade. Sou uma pessoa que eu não acredito em tudo que vejo, me questiono demais, mas eu acredito em muitas coisas porque eu sou um buscador. Então, eu vou atrás da informação. Entendeu? Eu viajo, eu coloco o dinheiro do meu bolso, eu vou buscar, eu vou falar com as pessoas. Tipo assim, te dou a chance de me convencer dentro da minha inteligência que isso existe, de que isso é factível. Claro, desmistifiquei muitas coisas. Claro. Mas as coisas que eu acredito, eu encontrei provas para isso. Entendeu? Agora, deixa eu te perguntar, porque nós temos um tempo, né, mulher? Então, nosso programa vai virar 3 horas. Tiraram o cronômetro. Tiraram o seu cronômetro, que maldade. Mas já nos avisaram aqui que a gente não tem tanto tempo assim. É isso, eu sei como isso é. Da outra vez era eu que estava ali. Então, vamos acelerar, porque tem uma história onde eu quero chegar. Vamos lá. Aí você casou, veio para cá, construiu sua família. Como foram os seus primeiros passos em Portugal? Para que você chegar com toda essa formação, mas tipo, você era uma rainha, uma estrela lá na tua terra. Você chegou aqui, você era uma ilustre desconhecida. Não conhecia ninguém. Eu olhava para a minha passagem de volta todo dia. Porque quando a gente veio, tinha aquela passagem, tinha comprado de apesar antes era ir de volta. Era. E eu olhava todo dia para ver se eu não perdia a data. Porque eu tinha vontade de ir embora todo dia. O meu marido era diretor de uma sala de mercado de um grande banco, né?
que é um dos maiores aqui de Portugal, então ele trabalhava lá na altura e tal, eu ficava muito tempo sozinha, eu não conhecia ninguém. Cheguei numa altura que praticamente não havia imigrantes, né, aqui do Brasil. Começou até a ter filho para se ocupar um pouco, né? Foi assim, consegui aguentar 2 anos. Depois o primeiro, Joãozinho, que hoje é o Joãozão, ele foi o único que assim, tem que ser agora, porque depois a gente vai... porque também você estava muitos anos sem ter filho, porque você teve ela muito novinha, passou esses 11 anos. Então eu digo, tem que ser agora. Foi o único que a gente disse, ok, vamos ser agora. O Jaime veio de paraquedas. Consequência. O Jaime veio de paraquedas, eu engravidei do Jaime quando o Joãozinho tinha 1 ano e meio. Imagina. E eu ainda amamentava o João. Então, na minha concepção, eu nem poderia engravidar, eu estava amamentando e tudo. Né? Olha, veio de paraquedas. E a dona Clarinha também foi outro paraquedas, esse que eu já tinha encerrado ali no João e no Jaime. Tomou vinho demais, aquelas coisas que a gente conhece. Essa menina tinha que vir de qualquer jeito. Então, veio. E ainda bem, porque são todos, cada um da sua forma, maravilhosos e compõem a felicidade que nós temos hoje. Em relação ao trabalho, custou muito, porque por mais... Eu fiz aquele caminho que todo imigrante faz. Eu tive sorte, nunca tenho trabalhado na restauração, nem nada, de enviar meu currículo, ser chamada, e depois trabalhei numa empresa que era na minha área também, que foi no início do start das redes sociais, no start do Facebook e tal. E eu comecei a trabalhar gerindo grandes marcas portuguesas no digital. Okay. Eu comecei a entrar por aí. E peguei logo uma marca que eu queria, que era uma marca de um designer português chamado Luiz Onofre, que na altura, 98% da coleção dele era toda para fora, toda para exportação, muito para os Estados Unidos e para toda a Europa, e ficava muito pouco aqui. E ele tinha coisas fascinantes que ele achava que nunca ia vender para o mercado português. Uma vez eu entrei em contato com ele e ele pediu uma reunião com ele, queria fazer, eu estou em Düsseldorf na Alemanha, vem até comigo na feira porque eu só volto a Portugal não sei quando. E eu fui lá, conversei com ele, consegui convencê-lo, lançamos a loja Luiz Onofre Online, a primeira rede social do Facebook de uma loja multimarca, era a maior comunidade de moda em Portugal, nós conseguimos criar, e a gente vendia sapato online com muita relutância dele próprio, e assim, eu provei para ele várias vezes que a gente podia, e ele era cético, ele não acreditava, porque ele achava que a mulher tinha que colocar o sapato, experimentar e tal, e eu convenci. E que não era bem assim, né? Nós vendemos muito. Nós vendíamos mais sapatos nessa loja que eu geria do que a maior loja multimarca de Portugal, do Centro Vasco da Gama. Então, veio o sucesso, eu comecei a crescer, a aparecer e tal. Veio a crise de 2008, a empresa mudou para o Dubai, eu comecei a fazer coisas por conta própria, depois entrei nessa empresa que eu estou já vai fazer 11 anos, que é um grupo da área financeira, e comecei de baixo, né? E fui crescendo, fui mostrando o trabalho, fui fazendo com que a empresa crescesse e se tornasse líder de mercado. Hoje em dia, eu sou administradora, sou diretora de comunicação e marketing também do grupo, e agora, depois desses anos todos aqui, já tendo... eu nem digo, não gosto de dizer que não vim aqui para provar nada, eu vim só para ser quem eu sou. Não, mas você já estava numa zona de conforto, né? Já estava. Então agora eu resolvi empreender de novo, né? E tu faz parte dessa nova etapa com muita alegria e tenho certeza que vieste para dar muita sorte. E eu estou muito feliz em também agregar com os teus projetos e poder agregar alguma coisa. O mundo é feito desse tipo de relacionamento, de energias, de pessoas que se ajudam e que crescem juntas. E por isso sou muito grata estar aqui na tua frente hoje. E você não faz ideia da segurança que eu sinto em desenvolver esse trabalho, sabendo que aqui, nos bastidores, você está me ajudando. Você, o Paulo, o Thiago, toda a turma, entendeu? Equipe incrível. A equipe é uma equipe sincrônica, que foi o que eu pedi a Deus. Falei, Deus, não fale comigo, tá? Se for para eu contratar, eu não quero essa parada. Eu continuo na minha obscuridade, que eu estou muito feliz assim. Mas Deus, como Ele me provoca, né, adora, Ele falou, não, filhinho, você vai ter que sair dessa zoninha de conforto que você também está. Então coincidiu.
né, da gente se encontrar, da gente se atrelar. Eu acho que é um amálgama que vai sendo construído. Eu acho que independente disso, existe essa verdade de intenções. Aqui a gente conversa olhando nos olhos, com pessoas adultas, maduras. Aqui ninguém está querendo tirar proveito de ninguém, pelo contrário, nós estamos construindo juntos. Exatamente. Então é o processo construtivo que me anima, porque assim, eu não vim para Portugal buscar trabalho. Entendeu? Eu trabalho na minha casa. Eu trabalho, 90% dos meus atendimentos é em casa. Eu trabalho de pijama, se eu quiser. Ô, coisa boa, gente. Na minha idade, poder colocar um pijama e trabalhar, claro, tem uns pijamas bonitinhos que o cliente nem percebe. Às vezes eu estou de short, ele tá, não sei o quê. Mas isso, para mim, é fenomenal. Porque eu acho que é muito legal você chegar nessa altura da sua vida, enquanto todo mundo está pensando em se retirar, em fazer mais nada, em reclamar. Né? Eu não tenho tempo de reclamar da vida. Não. E eu não quero esse tempo. Eu quero é viver. Eu não quero. Então, vamos seguir o nosso caminho. Eu te agradeço muito. Nós temos um tempo aqui. Eu sei que nós vamos ter outras etapas, talvez no seu programa a gente vai. Aí vocês vão acompanhando também, né? O Gilda Sem Filtros. É isso mesmo. Que esse também é uma iniciativa que ela está abrindo, é um novo caminho, né? Para ela se mostrar mais, essa mulher linda, maravilhosa, essa mulher cheia de tributos e uma verdadeira mãe. Porque, em realidade, desculpa, com todos os seus atributos, você veio na vida para ser mãe das pessoas. Você tem essa maternidade no seu trato com cada uma das pessoas. Porque você tem o conselho que uma mãe dá para um filho, mas tem também o rigor de cobrar. E eu gosto disso em você. Eu gosto de mulheres fortes, eu gosto de mulheres que, como a minha mãe que representou isso. Eu fui criado por uma mulher forte. Então eu acho que um filho que é criado por uma grande mulher tem o dever de ser grande também. De ser grande também. E não ficar na sombra. Ser forte. Entendeu? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? E é isso, pessoal. Nós aqui conseguimos juntar profissionalismo, bem-estar, emoção, sentimento no trabalho. E não tem como não dar certo as coisas que fazemos com propósito. Né? Eu sempre digo o seguinte, tem gente que na vida tudo que faz é procurando a fama e o sucesso. Eu já escutei história de pessoas, grandes escritores, que disseram que os livros que eles escreveram mais desinteressadamente foram os que fizeram mais sucesso. Porque a partir do momento que o peso do nome de escritor pesou nas costas, eles tinham que para ir para uma coisa melhor e mais perfeita. Então eu sempre digo que nós temos que trabalhar com essa vontade de querer fazer as coisas acontecer. E, sobretudo, quando a gente não está preocupado, em realidade, de alcançar esse sucesso que todo mundo busca. O sucesso, na minha opinião, nada mais é que uma consequência e o apoio que você que está assistindo vai nos dar dentro desse programa. E eu espero que goste, que se sinta bem, que também tome seu vinho no momento que está nos escutando. É isso mesmo, o sucesso é a gente ainda conseguir chegar a essa altura da vida, a gente ter energia para recomeçar, para começar um projeto novo. O sucesso é a gente estar cercado de pessoas com boas energias e por isso o Magno Talks está cheio de sucesso, tenho certeza que vocês vão amar, porque já tem muita gente boa que o Magno vai entrevistar, porque esse homem tem assim, olha, uma carteira de clientes que é uma pós-graduação que a gente faz, de lições de vida. A gente, ao longo da vida, construiu um networking, né? Muito interessante, e isso faz parte da nossa trajetória. Né? Você sabe que a gente que viaja, que se muda, tudo, vai conhecendo pessoas incríveis. E ainda né? bem. Eu li uma coisa muito interessante um dia desse, e para terminar eu vou dizer isso. Eu escutei, não me lembro quem foi que disse, uma frase, uma conclusão que eu concordei. A pessoa disse, você quer ter sucesso, saia da cidade que você nasceu. Dá o que pensar, Magno. Isso é uma coisa que dá o que pensar. Dá o que pensar, é verdade. Isso dá o que pensar. Então reflita sobre isso. Não é que você vai expulsar pai e mãe da sua vida, não que você vai pegar a sua mochila e vai fugir. É porque a gente mas sai do lugar a gente tem que se programar. Ela foi através dos estudos, ela foi através do casamento. Lá naquela época era assim, gente. Uma mulher, para querer sair de casa, ela às vezes tinha que casar mesmo,
para ter o nomezinho lá de mulher casar, casada, fugir, não é? porque senão era até mal vista e não conseguia emprego em lugar nenhum mesmo. Era assim que a coisa funcionava. Hoje em dia não há essa necessidade. Ainda bem. Né? Ainda eu bem. saí de casa porque eu fui estudar, fui fazer faculdade. Meus pais eram separados, eu fui fazer a faculdade. Tive essa sorte, porque a minha geração era uma geração de gente que não saía do Brasil. E eu consegui morar. E a partir disso, quando eu voltei, eu nunca mais me senti cômodo. Não com o Brasil, eu amo o Brasil, mais cômodo dentro daquele modelo que as pessoas ainda enxergavam. A minha cabeça já era outra. Então eu penso que é isso que faz a grande diferença na nossa vida. Gilda, obrigado. Eu que agradeço. Viu? Muito bom. Obrigado por Sempre você existir e obrigado por você estar aqui nessa equipe maravilhosa. E obrigada ao universo que todos, nos colocou juntos. Com toda a nossa equipe aqui, toda essa equipe incrível. E que a gente, com fé em Deus e na boa vontade, vamos chegar longe. Se Deus quiser. Tá bom? Um brinde ao Magnotox e ao que vem pela frente. Um brinde à nossa vida. Obrigada, Magno. Obrigado. E um brinde a você. Obrigado. Até a próxima. Acompanhe sempre. E faz like, ativa as notificações e siga sempre o Magnotox no Instagram. E indique para os amigos, se puder. Até para os inimigos também, vai ajudar. Tudo ajuda. Obrigado. Obrigada.